Olá corredor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje fadiga ou cansaço, algo que afeta muitos corredores e a maioria não sabe se é o momento de forçar aquela adaptação, forçar treinar com o corpo mesmo cansado ou se é o momento de realmente dar uma relaxada, parar e peraí. Acho que tem alguma coisa errada no processo de treinamento e eu não vou forçar nesse treino. É muito comum que a gente no processo de treinamento mesmo, conforme vai passando as semanas, a gente vai acumulando uma fadiga residual. Já expliquei isso em alguns outros vídeos aqui do canal, mas conforme a gente vai avançando dentro de um processo de treinamento, e principalmente quando a gente está se preparando para uma prova-alvo, que a gente sabe exatamente o dia que a gente quer desempenhar o máximo naquele dia, a gente vai acumulando uma fadiga de treino para treino. Então, a cada semana a gente deixa um pouquinho de fadiga residual. Dependendo a quantidade de vezes que você treina, isso é mais ou menos. Por exemplo, eu que treino 6 vezes na semana, então eu treino de segunda a sábado, só tenho um dia para me recuperar totalmente, ou seja, minha fadiga residual ela acaba ficando mais de semana para semana, porque eu só tenho um dia para me recuperar. Já alguém que treina 3, 4 vezes na semana, tem um tempo maior para se recuperar entre cada corrida e acumula um pouco menos de fadiga. Mas independente disso, é importante a gente pegar e saber discernir o que é uma fadiga produtiva, que é essa fadiga que vai elevar o teu nível de condicionamento, e a fadiga que vai somente te cansar. Para isso, eu tenho que dizer que eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso seja a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse e também, se puder, deixar o like para ajudar na divulgação desse vídeo, é algo muito bom. E se também quiser deixar um comentário, vai ajudar e muito aqui o canal. Então, a ideia deste vídeo aqui surgiu desse tweet aqui do David Abbott, lá no X, que ele trouxe esses pontos que eu vou relatar aqui. Eu trouxe de uma forma bem melhor pra gente poder entender. Mas saiba que foi lá dessa ideia que eu peguei dele. Então, bora lá. Primeiro ponto, fadiga, cansaço agudo versus a fadiga acumulada, tá? O que é o ponto? A acumulada é aquela ruim, que não é essa fadiga que eu acabei de explicar, que é aquela fadiga que ela vem de semanas para semana, porque às vezes a gente acumula um pouco mais de fadiga do que ela está sendo produtiva. Então, bora. Primeiro ponto, o que causa essa fadiga aguda, que é aquela sensação de cansaço realmente na hora do treino? Primeiro ponto, o longão, né? Então, depois do longão, a gente costuma ter um pouco mais de fadiga. Você percebe que talvez seu primeiro treino na segunda-feira, se você faz o longão no sábado, o treino da segunda ele é um pouco mais difícil. Muitas vezes porque, putz, o corpo ainda tá, às vezes está recuperando um pouco do longão, está um pouco mais cansado. Treino intenso causa isso também, obviamente, então fazer um intervalado ali de 1000 vai te deixar um pouco mais cansado, principalmente tu vai conseguir perceber essa fadiga aguda se você treina num dia e treina no outro também. Então você tem ali, por exemplo, faz um treino forte, no outro dia tem um treino leve. No dia do treino leve, depois de fazer um treino forte, então treino forte na segunda, treino leve na terça. Na terça é normal estar se sentindo um pouco mais fadigado ainda por conta desse treino intenso. Estresse recente de treino, então se você vem aí de 2, 3 dias treinando, aconteceu o caso de um aluno meu, que ele, por problemas na agenda, ele pegou e teve que treinar sábado, domingo e segunda. Domingo ele fez o longo, que era para ter feito no sábado, na segunda fez o treino de segunda e na sexta ele fez o treino que era para ser no sábado ele fez o treino que era para ser na quinta, se eu não me engano. E aí juntou todos os treinos, na segunda ele estava assim, ó, muito cansado para fazer o treino, ele relatou que a percepção de esforço foi muito maior, o que é normal, porque vem com esse estresse recente de treino, teve longão e teve treino intenso, então juntou todas as coisas na mesma. Aí é óbvio que isso vai acontecer. Por isso que a gente sempre usa uma regra de ter pelo menos 36 horas de descanso entre um treino forte e outro. Se possível, 48 horas é melhor, porque aí tu consegue dar tempo realmente do teu corpo recuperar totalmente. E aí nesse intervalo significa que tu não vai fazer nada? Não, não significa isso. Tu pode fazer os treinos leves e aí entra o poder do treino leve, que é justamente para ajudar a recuperar desses treinos mais intensos, mas também pegar e preparar você para a próxima sessão intensa. Então aí que entra o ponto do treino leve. E aí mais um dos pontos que tem aqui, o sono ou alimentação ruim, que também causa essa fadiga aguda. Digamos que você dormiu mal uma noite, não tem como você esperar que você estará na melhor performance possível. Na verdade, uma noite o nosso corpo tolera bem, mas se você, sei lá, faz 2, 3 noites que você está dormindo mal, a sua fadiga na hora do treino vai estar ruim. Então, normal, isso é o que causa normalmente essa fadiga aguda, beleza? Então, como que você vai se sentir durante a corrida? Pernas pesadas ou travadas no início. Acontece muito isso aí depois de um treino de musculação, por exemplo, aquele treino de fortalecimento clássico, onde é que a gente vai, putz, vou treinar no outro dia, minha perna tá pesada, parece que eu não tô movimentando tão bem. Isso é algo que acontece, tá? Não tem problema.
Só que somente essa sensação, ela precisa estar no início, tá? A gente vai ver depois, mas se ela se mantiver ao longo de todo o treino, significa que essa fadiga está um pouco maior do que o planejado. Segundo, ritmo mais lento que o esperado no começo. Esse é clássico, todas as manhãs o meu ritmo está um pouquinho mais lento no início, mas depois que eu começo a correr, o ritmo encaixa e aí não tenho nenhum problema, tá? Frequência cardíaca normal ou levemente baixa, então isso é algo que é um ponto também se a fadiga a frequência está muito baixa. Eu não gosto muito de me basear por frequência, porque a gente tem muita variação da frequência cardíaca ao longo do treino. Mas se ela estiver levemente mais baixa do que o normal, pode significar uma fadiga aguda ali naquele momento, tá? E se o corpo acorda ao longo do treino, também significa que era só essa fadiga residual, que é aquilo que eu disse. A perna tá travada, tá pesada no início, mas depois que passa ali uns 10, 15 minutos, putz, tô bem, tô novo, consigo fazer o treino, não sinto esse cansaço. Significa que, ok, essa fadiga ela é normal, só foi um acúmulo ali de um estresse, tá tudo ok, beleza? Como você vai se sentir durante a corrida então? Melhora normalmente após 10 ou 20 minutos, tá? É o tempo ali médio que a gente usa como um aquecimento e às vezes, por isso que eu falo até para os alunos fazerem o primeiro tiro, muitas vezes um pouco mais lento, que aí ajuda a dar essa sensação de se livrar da fadiga. Putz, estou um pouquinho mais lento ali, mas encaixa o ritmo e vai embora. Segundo, strides ou acelerações, as corridas coordenadas, são melhores do que o esperado. Então eu sempre gosto de orientar os alunos também a fazerem algumas acelerações, que isso ajuda a acordar o corpo se ele está nesse estado de fadiga ou se você não está se sentindo tão bem. Porque a gente coloca um ritmo mais rápido para o corpo, aí ele meio que a gente liga ele para poder começar o treino. Então é algo muito interessante, se você está se sentindo cansado, faça alguns strides que você vai perceber que naturalmente a sua corrida vai ser melhor. Por isso que antes de prova, principalmente, eu recomendo fazer o máximo possível de strides, tá? Então essas corridas coordenadas, essas retinhas, putz, eu lembro que antes da minha meia, em 2023, né, antes de todas as meias, basicamente eu faço, sei lá, uns 5 minutinhos de trote só, e depois eu fico fazendo corrida coordenada, retinha, até sentir que meu corpo está pronto. Vou fazendo ali 50 metros, 80 metros, 100 metros, 200 metros, até sentir que, putz, o corpo acordou. Essa é a melhor forma de aquecer, principalmente para provas longas, tá? Porque tu ativa a via neural, ativa essa sincronização aí, essa ativação dos músculos e é perfeito. E aí, o ritmo volta naturalmente ao longo de toda a corrida. Então é bem tranquilo assim essa questão dessa fadiga mais aguda. E aí após a corrida você se sente melhor do que quando começou. Então normalmente a gente começa aquele treino matinal um pouco mais pesado, às vezes tá cansado. Opa, terminou o treino, tô inteiraço, tô bem. Veio toda aquela carga de hormônios, neurotransmissores, enfim, me sinto muito bem pós-treino. Significa que aquela fadiga era só uma coisa passageira. Segundo ponto, você volta ao normal em 24, 48 horas. Então, fiz um treino intenso, no outro dia treinei. Nossa, foi difícil, foi pesado aquele início, mas depois terminei legal, no outro dia já tô novo de novo, tá? Então essa é o objetivo da fadiga, ela só foi pontual ali, significa que a gente está no caminho certo da adaptação. A gente continua treinando, tá? Então com esse tipo de fadiga é normal, tá? A gente vai continuar treinando, nós não vamos interromper processo de treinamento, a gente não vai diminuir carga porque é algo normal, o corpo ele realmente precisa desse tempo de estresse. A gente ajusta levemente, caso seja necessário, mas assim, ó, dificilmente a gente vai se sentir necessário porque a gente terminou bem, né? E a gente melhorou ao longo de todo o treino, então não há necessidade de mexer no planejamento. E a gente mantém a consistência porque nada melhor do que a consistência para evoluir dentro da corrida. Então essa aqui é uma fadiga produtiva que a gente tem. Significa que só foram realmente os sinais de adaptação do treino, de algum treino mais intenso, daquele longo, mas não significa que você está entrando em overtraining ou se você está forçando além do que seu corpo é capaz. Se você quiser saber como ter uma fadiga totalmente produtiva, eu te convido a clicar no primeiro link da descrição para conhecer a ProElite, a minha assessoria de corrida, onde é que eu pessoalmente vou orientar os seus treinos para que você consiga estar sempre treinando nessa fadiga produtiva e conseguindo melhores resultados. Então, primeiro link da descrição, caso você deseja ter o meu acompanhamento pessoal para evoluir na corrida. Segundo ponto, que a gente entra, um teste rápido para você fazer antes do treino, é aqui, ó, exatamente o que eu falei. Após o aquecimento, faça 3 ou 4 strides, ou as corridas coordenadas, né? Se seus strides estão rápidos e fluidos, então tá conseguindo se movimentar bem, sinal verde. Se está um pouquinho travado, às vezes vai estar travado no primeiro, no segundo, já liga um sinalzinho amarelo. Opa, peraí, acho que estou um pouco cansado. Mas se depois no terceiro e no quarto já encaixou, tá tudo bem, segue o treino.
Se você faz todos os tiros e tá sinal vermelho, está pesado, tá estranho, nossa, meu movimento ele não tá natural. Liga o alerta, porque pode ser que você está com uma fadiga maior do que o necessário, tá bem? Então isso é algo bem importante aqui. Beleza? Descobrimos o que é a fadiga produtiva, aquela fadiga que todos nós, corredores de longa distância, queremos para poder evoluir dentro da corrida. Só que agora a gente vem para a fadiga cumulativa. E essa aqui, ela pode se tornar um problema bem grande, tá? Qual que é a causa principal? Muitos dias duros seguidos, ou seja, muitos dias de treino intenso na sequência. Corredores que desejam acelerar o processo de recuperação costumam fazer isso, que é dar pancada todo dia. Eu sempre falo, quem treina forte todo dia não treina forte todo dia. Simples assim. A gente precisa de altos e baixos. Tudo na vida leva ciclos. O treinamento precisa de dia forte, assim como do dia leve. Nós, no nosso trabalho, também precisamos dos dias de trabalho e dos dias de descanso. Se a gente segue por uma rotina intensa por muito tempo de trabalho, a gente não consegue. Por isso que existem as férias, tanto na escola quanto no trabalho, por isso que existem os finais de semana para a gente poder relaxar. Assim como existem as próprias estações do ano, que tem momentos que as árvores dão frutos, tem momentos que elas recolhem, não dão nenhum fruto para poder descansar e sempre gerar esse ciclo. Então nós precisamos disso. Lembra sempre desta frase: se você treina forte todos os dias, você não treina forte. Tenha pelo menos 36 horas de recuperação entre um treino forte e outro. Idealmente, 48 horas é melhor. Picos e quedas de carga. Então, outro ponto que pode causar essa fadiga cumulativa ruim é você, por exemplo, ter uma semana, às vezes, com 5 treinos, a outra semana você ter um treino só. Aí na outra você encaixa 5 treinos também. Então, essas variações muito grandes no corpo acaba acumulando muitas vezes mais fadiga, porque o corpo não sabe como lidar. Ele não tem uma previsibilidade, uma consistência. Por isso que eu falo, às vezes tu fazer uma semana 80% ao longo de 2, 3 meses é melhor do que ter uma semana 100%, uma semana 30%, outra semana 100%, outra semana 20%. É melhor manter o nível médio de consistência, conseguindo entregar os treinos, conseguir fazer aquilo que é o necessário, que vai ser muito bom. E aí o último ponto, que é a recuperação inconsistente e o estresse do trabalho, eu acho que é a causa mais comum, assim, dessa fadiga acumulativa. Porque se você estiver treinando com o treinador, seguindo um protocolo de treinos, você vai tender a ter esses treinos muito bem controlados, né? Porque você vai saber exatamente qual que é o seu ritmo forte, qual que é o seu ritmo leve, vai ter essa organização. Isso acontece muito com quem? Não tem um planejamento de treino, não digo nem você treinar com um treinador, se você quiser, pode clicar no primeiro link da descrição para treinar comigo. Mas você não ter um planejamento de treino, que aí tu acaba saindo e fazendo aquilo que dá na tua cabeça para fazer, e por fazer isso você pode, né, acumular essa fadiga, ou você não conseguir estar dormindo direito por conta de estresse de trabalho, por conta de problema de família. Isso vai acumulando porque a gente dá o estresse, o nosso corpo piora depois que a gente faz o treino, e ele melhora na recuperação. Só que se você não recupera, o corpo vai sempre piorando, vai sempre piorando, e aí vai tendo essa fadiga acumulativa. Então o descanso, ele faz parte do treino, mas obviamente, se o descanso é mais importante para o treino, então eu não preciso treinar, é só descansar. Essa frase clássica que todo mundo fala, mas não é assim, você precisa do treino, tá? Descanso é a segunda coisa mais importante após o treino, beleza? E esse descanso envolve tanto sono, você dormir bem, você se alimentar bem, tá? Com comida de verdade, com comida que vai fornecer os nutrientes necessários para manter o seu corpo ativo, então com bastante proteína, principalmente para ajudar a recuperação dos músculos. E aí, também o próprio descanso ao longo do dia, né? Se você faz um longo, a gente sabe, um longo mais intenso, no pós-treino a gente está cansado, não tá mais tão simples assim o pós-treino. Então a ideia também é se você conseguir descansar ao longo do dia. Esse último é mais difícil, então você focando no sono e na alimentação já está ótimo. Próximo ponto, como você vai se sentir se você está com essa fadiga acumulativa muito grande? Essa fadiga no corpo inteiro, então assim, não vai ser só aquele cansaço nas pernas, a perna travada ou algo assim. Você vai estar fadiga no corpo inteiro, desde a cabeça, e muitas vezes a fadiga do corpo se origina na cabeça, porque você está com outros estresses, não necessariamente o treino de corrida. Você vai estar com uma sensação geral ruim, assim, tu vai estar com mal-estar. E não é aquele mal-estar de falta de motivação, por exemplo, você, não acordei tão bem hoje. É realmente um estresse grande no corpo. E aí você não vai estar legal. O ritmo que era para ser fácil, muitas vezes é difícil. Então você, tinha uma rodagem moderada, uma rodagem leve, era para estar sentindo tranquilo, e ela foi muito mais cansativa do que o planejado. Opa, tem que ligar o alerta. E você mentalmente está sem energia. Tu não consegue se concentrar em fazer nada, no teu trabalho tu não consegue se concentrar, tu não consegue falar com alguém, tu não consegue sentar, raciocinar, ter uma ideia. Então significa que, opa, isso está errado.
beleza? E mais uma vez, essa fadiga acumulativa ela pode vir dos treinos, mas é muito importante que você abra um alerta, tenha um cuidado, porque essa fadiga pode estar se originando das atividades da sua vida, tá? Quando a gente começa a querer colocar muitas atividades, quando a gente começa a querer colocar muitos hábitos ao mesmo tempo, fazer muitas mudanças, cria essa fadiga cumulativa aqui na nossa cabeça que só vai trazendo essa sensação. Eu já senti isso, tá? Muitas vezes aqui na minha rotina, e eu sei que nem era para os treinos de corrida, foi da minha rotina mesmo, do meu trabalho, que estava muito intenso, só que eu sentia isso na corrida. E tanto é que foi uma das épocas que eu me lesionei, porque eu estava num estado de fadiga tão intenso mentalmente, o cansaço, e isso começou a refletir nos treinos, e aí tive problemas. Então, você não deve estar se sentindo assim, tá? Ou se você se sentir assim, deve ser só por um momento. Durante a corrida, então, você vai estar não sentindo melhora, tá? Então, vai estar treinando, 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 treinando e não melhora. Não vê ganhos, não sente uma evolução mínima que seja de uma semana para outra. Parece que sempre tu tá forçando demais, e é importante aqui entender que esse forçando demais não é, por exemplo, num dia que tá quente, num dia que tá úmido, que realmente a gente tem essa sensação que está forçando demais. É todo o treino, parece que tu tá sempre brigando contra o teu corpo, que a perna tá travada, que a perna tá pesada, que tua respiração tu não consegue fluir, que a mente não consegue concentrar. Putz, não é pra você, isso não é um estado normal de estar se sentindo, tá? Não é um estado normal. Às vezes a gente tá com esse estado, mas aí, como falei na fadiga produtiva, você começa a treinar, passou, tá? Então não é significa que não tá algo sistêmico, geral, mas preste atenção nisso. E aí acaba que a frequência cardíaca ela fica mais alta que o normal em um ritmo leve, ou baixa demais e não sobe, que também é sinal de que as coisas estão ruins, beleza? Então o que você deve fazer para que isso melhore? Faça um treino leve ou descansa. Muitas vezes, se tu está nesse estado aqui, putz, durante a corrida, tu sentiu que não melhorou, não passou, tá forçando demais, perna tá travada, fazendo muita força, mentalmente sem energia, faz um treino leve que é melhor, tá? Não tem porque tu sobrecarregar mais o teu corpo, que já tá sobrecarregado, que já tá cansado, que já tá sendo bastante exigido com esse tipo de treino. Então, às vezes eu falo para meus alunos, cara, se tu tá sentindo realmente isso, tá muito mal, é melhor tu só fazer o volume, faz o volume que tá prescrito ali, do que tu força teu corpo, e às vezes é nesse dia que, putz, não, mas eu tenho que ser um super-herói, eu não posso não entregar o treino, porque o que seria eu se eu não entregasse, não tivesse entregado esse treino? Mas não, tem que botar a mão na consciência e entender, putz, essa fadiga, ela tá sendo uma fadiga que não vai ser tão produtiva. Colocar essa carga de treino ali não vai ser bom, tá? Então nesse dia tu faz uma rodagem leve, ou simplesmente, já aconteceu o caso de aluno meu, olha, Nestor, tu fui tentar correr, não deu, só desisti, descansei, eu falei, ótimo, tomou a decisão correta, beleza? Então, evita a intensidade nesses dias, como eu falei, só roda leve ou descansa e deixa o corpo se recuperar. Porque, como eu falei, se você já está sentindo isso, significa que a carga que você está tendo na sua vida está muito grande. E aí, tu precisa relaxar o corpo para poder, né, para que você possa se recuperar disso, beleza? Último ponto, então, uma regra simples é que você pode olhar sempre a descrição dos vídeos, porque na descrição dos vídeos tem link para o meu Strava, onde eu compartilho todos os meus treinos com uma preparação, tem link para o meu Instagram, caso você queira me acompanhar por lá também, tem link para a minha newsletter, tem link para a Masterclass de Fortalecimento Inteligente e, é claro, tem link também para a minha assessoria de corrida. Então a regra simples é, se a corrida vem até você, tá? Ou seja, começou a treinar, tá difícil, mas a corrida veio, encaixou, vai embora. Tu treina. Pô, significa que tá legal. Ela veio, a corrida, putz, ela te abraçou, aquele abraço gostoso, ela veio, aquela corrida, você conseguiu executar. Já se tu precisa forçar demais na corrida, mesmo depois de aquecer, mesmo depois de fazer uma, duas repetições do teu treino de tiro, por exemplo, do longo, ela não veio ainda, tu ainda tá precisando forçar, tira o pé, esse não é o momento, relaxa, faça só uma rodagem. Eu sei que a gente sempre fica com essa ideia de que, nossa, se eu não fizer o treino, eu vou estar piorando, eu não vou atingir meus objetivos, mas a ideia é que se você fizer um treino mais leve do que estava prescrito, você vai ganhar 2, 3, 4, 5 treinos lá na frente que você vai poder dar mais qualidade. Então é como se fosse, tem uma analogia que a gente usa aqui dentro da Proelítica, é como se fosse um jogo de xadrez. Às vezes eu tenho que entregar o peão, entregar um bispo para depois ganhar uma, duas peças do adversário lá na frente. Então esse é o jogo do treinamento. A gente não vence num único treino, a gente vence no acúmulo de treinos. E aí uma visão geral, para ti só fica mais palatável, fadiga aguda faz parte da adaptação. Então sentir essa perna pesada um dia que outro, sentir pesado treinando musculação, sentir que mudou,
faz parte da adaptação, é isso aí mesmo, não tem para onde fugir. Já se tu está sentindo todo esse cansaço, essa fadiga acumulada, evite a intensidade e deixe o sistema total se recuperar. E esse sistema é tanto a parte física quanto a parte mental. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, deixa um comentário também se tiver qualquer dúvida. A gente se vê numa próxima e valeu!